Agora, irmãos, já há dias vem avante de apresentar a Irmandade alguns ensinamentos que nós não temos oportunidade nos cultos normais. Não há tempo para isto, mas a necessidade existe. Veio avante então de se falar com a Irmandade sobre o casamento, sobre a união matrimonial, que é a instituição divina. Casamento é instituído por Deus. O Senhor Deus disse: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão dois uma só carne. Por isso que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Foi Deus quem fez para a procriação, senão nós não estaríamos aqui hoje. Se Deus tivesse feito um sexo só, então não havia mais ninguém. O Senhor tinha que estar fazendo todo dia 1, 2, 3 para dar continuidade. Mas não é isto não, Ele fez para que houvesse procriação entre os seres humanos, como existe nos animais. De modo que o casamento foi instituído por Deus e existem regras que devem ser cumpridas, principalmente para os que estão agora na graça do Senhor Jesus. As pessoas que não conhecem o Senhor também têm regras, porque o casamento, ele é legal, ele se cumpre por lei, se executa por lei, e traz o compromisso às pessoas de forma legal. Então tem deveres, tem obrigações de ambos, para que o casamento seja regido com paz. E para nós também é assim. Mas a preservação do casamento, a manutenção dele, depende dos cônjuges, ou seja, do marido e da mulher. São os responsáveis pela conservação e manutenção do casamento, de forma pacífica. Tudo que se planta se colhe. Ninguém planta uma coisa e colhe outra. No casamento é a mesma coisa. Antes de casar, casam-se porque se amam. Pelo menos aparentemente, de forma real, concreta ou ilusória, mas se amam. Por isso que se casam, e não é obrigado a casar. Casam-se porque acharam necessário, e se gostam, se amam, se admiram, e assim o casamento começa. Mas as regras na graça do Senhor Jesus são por conta das virtudes de Deus para conservar esse casamento de forma pacífica. E vale não só para quem casa enquanto é mocinho e mocinha, começando a vida, mas para viúvos também. Para aqueles que já têm mais idade, as regras são as mesmas. De modo que para viverem bem, que é o nosso desejo, irmãos, e o objetivo nosso, é o bem para todos. Queremos todos vivendo pacificamente, vivendo bem, com alegria, enfrentando as adversidades da vida com alegria. Uma coisa é viver alegre, outra coisa é viver triste. Tanto uma coisa quanto a outra são situações que nós podemos evitar, um pouquinho de esforço. Para se alegrar não precisa muita força, mas para entristecer-se e depois voltar-se, tem que fazer um sacrifício aí para melhorar. De modo que a vida, irmãos, de casados, na graça do Senhor Jesus, para haver sucesso, isto porque quando casam, se casam muitos baseados na palavra. Buscaram a palavra, sentiram-se confirmados, Deus prometeu abençoar, e casam baseados nas promessas do Senhor. Só que promessa de bênção, ela se cumpre quando nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Porque fora da obediência dela nós não fazemos jus, não temos direito de receber a bênção. É isso que precisa pensar. E o casamento para ir bem, irmãos, demanda um pouco de esforço, de sacrifício, de entrega, porque um deve entregar-se ao outro. Não é casar para viver independente. Cada um vive dependendo do outro, porque agora os dois unidos civilmente, pelos papéis, pelos documentos, mas diante de Deus, havendo a união corporal, então eles estão numa só carne diante de Deus. São casados. E por isso Deus preparou o casamento. Se não houver, irmãos, este relacionamento entre marido e mulher de forma harmônica, pacífica e por bem, o casamento não perdura, porque nada se faz por obrigação e à força. Tudo é por amor. Deve haver amor. O mesmo amor que começou, se fizer 60, 70 anos de casado, é o mesmo, ou deve ser o mesmo. E para a manutenção deste amor, como disse, precisa de entrega, precisa-se de investir, cada um fazer o bem do outro, fazer o outro feliz, para que a felicidade resida entre os dois. Se um faz o outro infeliz, esse que faz infeliz também, ele se torna infeliz. De modo que não deve haver entre marido e mulher um sentimento de obrigatoriedade, de exigências e de cobranças,
Muita cobrança de um para com o outro gera reações contrárias, que podem culminar com o desfazimento do amor. Enfraquece o amor quando há muita cobrança. Manda muito. Se o marido manda muito na mulher, ou se a mulher manda no marido, não vai dar certo. Chega uma hora que esgota-se a resistência e a pessoa reage. E o casamento pode se comprometer. Então, irmãos, para que haja a bênção de Deus, nós temos 4 virtudes de Deus que são estritamente necessárias. Primeira dela, a caridade fraternal. O que é a caridade? É amor. Quem ama, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, trata-se com jeito, com humildade. Então precisa de amor, que é caridade. Paciência de um para com o outro, deve ter paciência. Deve ter humildade de um para com o outro. E principalmente o temor de Deus. O temor de Deus precisa desde quando casou, no começo. Temor de Deus faz com que ambos temam a Deus segundo a sua palavra. Não quebram as regras matrimoniais estabelecidas por Deus e pela natureza de homem e mulher. Não faz nada contrário à natureza. Não busca agredir a natureza que Deus deu à mulher, o homem no uso da mulher, contrário à natureza. Isso é pecado, isso quebra a regra da felicidade matrimonial. Não deve haver assim. O homem que tem esses princípios e essas tendências está ferido com os costumes do mundo, que levam as pessoas a não ter regra. Por isso que Paulo escreveu em 1 Romanos, os irmãos de Roma, e ele fala claramente, irmãos, que deve haver sim, entre marido e mulher, respeito mútuo. O homem honrar o corpo da sua mulher, da sua esposa, porque ele é templo do Espírito Santo. Violar o templo do Espírito Santo é ofensa às dignidades de Deus. Guardem isto, irmãos. E ninguém se ofenda por ouvir isto. E se não acredita muito, eu vou ler aqui um pedacinho para os irmãos ver o que Paulo escreveu com respeito a este grande cuidado. E se alguém quiser ler também, primeiro aos Romanos. Cuidado com os costumes do mundo que podem levar a um pecado grande diante de Deus. E a depravação que os gentios tinham. Que Paulo lamentava isto e falava com os irmãos, que aquelas pessoas que pareciam ser sábias, se desvaneciam no seu coração insensato e obscuro, nas trevas do pecado. Mudavam a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem, corruptível de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por causa disso, o Senhor Deus entregou a estas pessoas que não o conhecem a concupiscência de seus corações e a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. A Irmandade está entendendo? Mudando a verdade de Deus em mentira, honrando e servindo mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então Deus abandonou essas pessoas às paixões infames. Até as suas mulheres, naquele tempo, e hoje é pior ainda, mudaram o seu uso natural. Nem todas, é claro, mas as pecadores mudaram o uso natural no contrário à natureza. Está escrito aqui, irmãos. Semelhantemente também varões que deixam o uso natural da mulher, se inflamando em suas sensualidades uns com outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como essas pessoas não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aqueles que não cumprem os seus tratos, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, aquele que presume as coisas sem ter conhecimento, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, que não têm ciência, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, e vem aqui, irmãos, o que diz a palavra, são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem as que as fazem.
Não é invenção, irmãos. Está escrito aqui para quem quiser ler. É palavra de Deus. Isso aqui choca e colide com princípios de muitas pessoas, mas a verdade não se pode esconder, ainda que tenha custo. Mas devemos pregar a verdade do Evangelho, porque é o nosso dever. Então, os irmãos, vejam que situação nós vivemos hoje neste mundo. Mas entre o povo de Deus, não. Teme a Deus, honra a Deus, cumpre a palavra, lê as Escrituras. Precisamos ler para conhecer. Então apareceram, irmãos, já que falamos sobre a manutenção do casamento, apareceram os fariseus, porque naquele tempo do Senhor Jesus já havia essas dificuldades, esses pecados. Então, chegando perto do Senhor, os fariseus perguntaram assim, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Repudiar é não desejar mais e divorciar-se. O Senhor respondeu: o que é que mandou Moisés para vocês na lei? Ele permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus então respondeu: ele escreveu isso pela dureza dos vossos corações. Ele escreveu isso permitindo, mas desde o princípio da criação Deus fez macho e fêmea. Então deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não são mais dois, mas uma só carne. E o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esta é a condição principal. Não separar. Aí, logo quando chegaram em casa ou no lugar onde estavam os discípulos mais próximos, Senhor, explica para nós, fala para nós como é que é isso. Aí o Senhor falou assim: olha, qualquer que deixar a sua mulher divorciar e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, também adultera. Isto aqui é fato, o Senhor falou. E depois, em outro capítulo, ele explica quando que esta condição, a pessoa não comete adultério, quando um dos cônjuges, ou o marido ou a mulher, cai no adultério, adultera o casamento com uma terceira pessoa. Fazendo isso, quebrou a regra matrimonial diante de Deus, que era uma só carne, agora quebrou. Eram dois numa só carne, agora fica um só. Por quê? Porque uma das partes adulterou. Aquele que não adulterou, quer seja marido ou mulher, este fica sofrendo as consequências porque ficou sem o seu par. Mas por outro lado, se ele casar ou se ela casar, não adultera, porque o seu casamento foi desfeito pelo adultério da outra parte que cometeu. Mas se alguém, irmãos, havendo separado, marido e mulher se separaram, não houve adultério, mas houve uma incompatibilidade de convívio, de gênero, essa incompatibilidade levou-os a não conviverem mais e acabaram se separando. Se um deles casar-se, adultera, porque diante de Deus eles não estavam separados. Separaram-se de corpos, mas ainda perante o Senhor estavam unidos. E a desunião só acontece quando há o adultério. Não houve, os dois continuam assim. Agora, se um, estando livre, porque divorciou-se, casa com uma outra pessoa, esse adultera. E aquela pessoa que casa com essa, adultera também. Irmãos, isso aqui não é regra inventada por ninguém, não. São palavras ditas pelo Senhor Jesus. E esse é o nosso cuidado com a igreja. Porque a nossa omissão, não ensinando, recai responsabilidade sobre nós. Por isso que nós estamos falando aqui, para que todos entendam que estas coisas foram ditas pelo Senhor Jesus. E essas regras não se quebraram, continuam valendo até hoje. E para evitar isto, o que fazer? Mas se não se dão para se conviver, é porque faltam as virtudes de Deus, ou nos dois ou em um só. Mas os dois devem buscar de Deus condição para convívio, porque se aqui se odeiam, como é que vão viver nos céus? Se aqui não se consegue viver dentro de um lar, poderão habitar no reino dos céus depois? É óbvio, irmãos, que o que se liga aqui na terra, segundo a palavra de Deus, o Senhor também aprova, se estiver segundo a sua vontade. E o casamento é sagrado, irmãos. Não é uma regra inventada por nós que deve ser quebrada por quaisquer motivos que as pessoas acham. Mas se não conseguem conviver, porque não há como conviver, separaram-se, devem se manter nesta condição o resto da vida. Por quê? Porque diante de Deus ainda estão unidos. Salvo se um, depois disso aí,
quebrar esta regra e outro fica livre. Do contrário, não, irmãos. Esse é o nosso cuidado. Agora, como é que se faz para poder suportar um ao outro? Se o marido não suporta estar dentro de casa porque vê a esposa e não tem mais amor, deve buscar este amor que ele tinha lá no começo. Deve resgatá-lo. De que maneira? Use a humildade, use a paciência, use o temor de Deus, orem juntos, use uma palavra que muita gente não gosta, que se chama perdão. Perdão, irmãos, é a atitude que vem de Deus, é Deus quem começou a perdoar primeiro. Perdoou primeiro os homens pecadores e nos perdoa todo dia. Irmão, marido ou mulher que não conhece perdão, não conseguem viver bem diante de Deus. Deve perdoar a falta do outro e deve também estar submisso. Não deve impor regras pesadas um para com o outro, porque ambos pertencem agora a uma só carne. Tem que ter o mesmo sentimento, deve pedir a Deus que dê condição de suportar um ao outro nos seus defeitos e entender que não existe marido perfeito e nem mulher perfeita, não só no primeiro casamento, como no outro, segundo, se houver viuvez. Não há perfeição, sempre vai haver discórdias, diferenças, mas elas são aplainadas pela virtude de Deus. A principal é humildade e paciência, que com isso se conserva o amor. Perdendo isso aí, irmãos, não vai bem. Agora, perguntamos aos irmãos, quem é que gosta de viver mal? Quem é que gosta de sofrimento? Quem é que gosta de cultivar doença no seu corpo, na sua vida? Ninguém. Queremos saúde, queremos alegria e queremos paz. Não há outro caminho, esse é o caminho. Manso, humilde, amoroso, investir na mulher, investir no marido. E existem também as particularidades do tratamento. O carinho entre marido e mulher é condição predominante para que ambos vivam bem. Se não há carinho do marido com a mulher, nem da mulher com o marido, não se aproximam, não tem um sorriso, não tem uma palavra amorosa, não há declaração de amor de um para com o outro, irmãos, não vão poder viver nunca. Pior são os filhos dentro de casa. Se percebe que o pai não ama a mãe não ama o pai, que eles se divergem, que eles se discutem, se ofendem, isto tudo estarão alimentando no ego da criancinha, que isso aí, quando chegar na adolescência, aflora no menino ou na menina, aquilo que tem, irmãos, que são sequelas, e que naturalmente na idade maior eles vão sofrer o mesmo problema, que estão ensinando para os filhos. Quando o filho vê o carinho do pai com a mãe e vice-versa, eles ficam pacíficos, amam os dois. Mas quando vê a ofensa, eles não sabem a quem amar. Se ama o pai, deixa a mãe, ou se ama a mãe, deixa o pai. Por quê? Porque são esses investimentos que os pais estão fazendo para os filhos. E o que acontece com a igreja futura? Vai se formando pessoas com lesões psíquicas que vão fazer sofrer, e onde estiverem farão outros sofrer também. Por que não cultivar, irmãos, a felicidade, a alegria, o prazer, longe a violência verbal, violência física nem pensar, mas essas coisas não devem acontecer, e acontece que não é só no mundo, já acontece também em muitos lares de nossos irmãos. Por quê? Porque estão sobrecarregados de problemas que não conseguem se libertar. E Deus dá a graça de aconselhar hoje, para nós nos libertarmos destas coisas que pesam muito. É a mesma coisa da pessoa que carrega uma mochila nas costas, mas cada dia vem um, põe uma pedra, vem outro, põe um chumbo, vem outro, põe uma coisa pesada, chega uma hora que não consegue andar mais, porque está muito pesado, não aguento mais. Quantos que estão até ouvindo este conselho agora e dizendo, eu também não aguento mais o meu marido, não aguento mais a minha mulher. Aqui está o remédio nesta manhã, para vocês voltarem a se unirem no amor e no temor de Deus. Haja reverência de um para com o outro. O marido reverencia a mulher, e a mulher reverencia o marido. O que é reverenciar? É estimar, tratar bem, estar sempre juntos, amando. Se não há isso, irmãos, por que vamos sofrer de graça? Se há condição de melhorar, não custa nada. Pouquinho de esforço, porque existe aquele que fala, eu sou homem, eu não mudo, minha palavra está dita, eu não volto atrás. Homem de Deus não tem isto não, irmãos. Falou, impôs, não é aquilo, entendeu que está errado, imediatamente volta atrás. O que é isso? É humildade. Jesus mesmo disse, eu sou manso e humilde de coração.
E isso vem acontecendo, irmãos. Falando isso aqui, muitos se entristecem, mas o Senhor dá de falar justamente onde reside o problema, que ninguém gosta de que mexa ali. A gente gosta que fale aquilo que nos anime, que deixa a gente feliz. Mas é como médico, para curar essa ferida tem que tirar a casca que está em cima e raspar o que está por baixo. E dói. Se estiver doendo para alguém aí, suporta, porque o resultado pode ser melhor na tua vida. Pense um pouquinho lá na frente, se vocês viverem mais 20, 30 anos juntos, se são novos ainda, deste jeito, desgastado, porque o desgaste, irmãos, emocional entre marido e mulher, por causa do convívio mau, ele gera problemas psíquicos e orgânicos, forma problemas, nódulos no corpo, coisas que viram até enfermidades gravíssimas, como acontece muito, emoções fortes que fazem chorar muito, lamentar, se arrepender de ter casado, se arrepender de ter conhecido ele, de ter conhecido. Isso tudo você não percebe, você está acumulando veneno sobre a tua ferida, que pode daqui a algum tempo gerar uma doença corporal, física. E o conselho é para viver-se melhor. Este conselho, irmãos, é difícil de dar. Os irmãos, vejam que nós suprimimos um hino e estamos avançando. Eu já estou falando acho que mais de meia hora, mas eu não me arrependo de falar não, irmãos, porque se não fizer bem para todos, pelo menos alguns deverão ser beneficiados. E se tiver um casal que se beneficie, já é uma grande vitória, irmãos. O Senhor Jesus falou que nos céus, quando um pecador se arrepende, não é que há festa, não. Dizem errado, há festa nos céus quando o pecador se arrepende. Não está escrito isso. Os anjos se alegram. Alegar não quer dizer fazer festa. Fico feliz, contente quando um pecador se arrepende. Será que lá nos céus, os anjos do Senhor, ouvindo este conselho, os irmãos sabiam que eles ouvem? Eles ouvem. Pedro escreveu sobre isto. Quando fala do Evangelho, Evangelho quer dizer boas novas, e que os anjos estão atentos para ouvir, estão assim, prestando atenção para ouvir. Por quê? Porque o que é revelado aqui não foi revelado a eles, até porque lá não tem casamento. Por que um anjo tem que saber sobre casamento, problema de marido e mulher? Mas eles ouvem porque está escrito na palavra. O Senhor mostrou ao apóstolo Pedro que eles se alegram, ou melhor, são atentos ao Evangelho. Isso aqui é Evangelho, são boas novas. Boas novas, irmãos, não vem dessa festa que tem nesses dias aí, não. E são novas, malignas, diabólicas, nesta festa carnavalesca. Mas o que está se falando aqui são boas novas que vêm de Deus, porque quem falou estas coisas foi o Senhor Jesus. Aceitemos este conselho, irmãos. Não haja no marido um medo de dar um abraço na esposa, de declarar o seu amor. Mas já tenho 10 anos de casado. Ué, e o amor acabou? Teria que ter aumentado. Se teve 10 anos para esperar o amor aumentar e não aumentou, hoje está aqui a dose que você precisa ouvir. Faça aumentar o teu amor com a tua esposa. Trate ela carinhosamente. Declare a ela que você a ama. Chama ela de meu amor, de meu bem. Saúde ela com ósculo. Quando você vê que ela está atribulada, abrace-o carinhosamente. Mas ela me rejeita. Se ela rejeitar, uma hora ela vai entender. Porque tem mulher também que é difícil. Só Deus. E se tiver alguém aqui, olha, o conselho vale para ti também. Rejeitar o marido, porque tem irmãos, veja isso aqui, marido e mulher, que quando se enjoa e o amor acaba, quer se separar, mas aí ele pensa, não, eu sou músico, se eu me separar, depois eu não posso tocar, eu perco a liberdade. Tem gente que acha que a liberdade na igreja é mais do que a salvação. Liberdade é para estar aqui, chamar um hino, cantar, orar. Mas a salvação é muito superior, e por isso não se preocupa. Não, eu não separo porque eu perco a liberdade. Então sabe o que faz? Ela começa a empurrar ele para ele cair no pecado, dificultar a vida matrimonial dele. Não lhe dá mais atenção como esposa, como mulher, como ensina a palavra, esperando que uma hora das suas aflições e necessidades, ele perca e caia no pecado para você ficar livre. Se isto acontecer, você é coparticipante do pecado do teu marido. Já ouviram isso, irmãos? Igualmente o marido, deixa a esposa, não se importa mais com a esposa. Disse Paulo aos irmãos de Coríntio. Eu vou ler aqui, os irmãos vão ter paciência comigo. 7 aos Coríntios. Olha aqui. Marido, pague à mulher a devida benevolência.
em todos os aspectos. Benevolência é fazer bem, mal nunca. E da mesma sorte a mulher ao marido também. Um é para com o outro. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, no sentido matrimonial, da junção carnal. Mas o marido é que tem. E nem também o marido tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Isso é no sentido do convívio carnal, matrimonial. Não preciso explicar, que os irmãos entendem. Agora vem aqui, não vos defraudeis. Defraudar é prejudicar, dar fraude a outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo. Estão entendendo isso aqui, irmãos? Então, o irmão quer se santificar. Senhor, eu preciso me consagrar, eu vou jejuar, e eu preciso me consagrar, inclusive quanto à minha vida matrimonial, da junção com a minha esposa, porque eu quero ficar mais santo. Então você pode fazer isso para aplicar a oração, desde que você faça isto com consentimento mútuo entre ti e a tua esposa. Ou ela fala, meu bem, eu quero me consagrar, me santificar. Eu preciso ficar alguns dias orando em meditação e não quero ter nada com o meu corpo, senão os alimentos que eu tenho, cuidado normal. Mas eu quero me afastar um pouquinho do nosso relacionamento, porque eu vou orar. Você permite? Aceita? Aceito. Deus te abençoe. Conta comigo. Aí sim, é aceito perante Deus. Agora, defraudar um outro, negar um ao outro os benefícios naturais que Deus deu, isto é pecado. Por quê? Para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Entenderam, irmãos? Apartando-se um ou outro de forma única e largando o outro sozinho de qualquer maneira, não atende mais, você está dando oportunidade para ele ser tentado pelo maligno. E se isso acontecer, ele cair por culpa tua, Deus te pede conta. Eu penso que a irmandade não tinha ouvido isso aqui. Mas é coisa, se nós não aprendermos aqui, vamos aprender onde, irmãos? Então está aqui o conselho desta manhã. Ame os vossos filhos. Invistam em vossos filhos o carinho, o amor, a boa conduta, o tratamento entre pai e mãe, entre marido e mulher, porque eles vão precisar disso lá no fim. Se eles aprenderem convosco o que é o pai estimar a mãe e a mãe estimar o pai, tratar-se amorosamente, um lar de paz, um convívio harmônico, feliz, é isto que eles vão levar no enxoval deles quando se casarem. Aí casa um irmãozinho assim, criado no lar pacífico, amoroso, cheio de luz, alegria entre pai, mãe, marido e mulher, tratamento com os filhos também de forma amorosa. Casa com uma irmãzinha, que a família é desajustada, que foi criada sem uma educação espiritual, sem um conhecimento, não conhece o que é o amor de Deus, nem a caridade, nem a humildade, nem a paciência e nem o temor de Deus. Como é que esse casamento vai para frente depois? Pense nisso. Invista nos vossos filhos, ensine o bem, o amor, ame os vossos filhos. Na hora dos desentendimentos que existem, principalmente na adolescência ou idade um pouco maior, não percam a paciência com eles, expulsando de casa, porque muitos dizem, desse jeito a porta está aberta para ir embora. Pai que ama filho no temor de Deus, nunca lança um filho fora, porque Deus não lança nenhuma das suas ovelhas fora do seu aprisco, ainda que dê trabalho. Os irmãos acham que nós não damos trabalho para Deus? Será que Deus, algum acha? Não, eu não dou trabalho nenhum para o Senhor, eu sou reta, sou pura, sou santo, sou santa. Não pense isso não, que Deus te trata com paciência, Ele é longânimo, Ele não desiste. Porque se Ele desistisse, Ele já tinha largado de nós há muito tempo. Mas a longanimidade de Deus permitiu que nós chegássemos até agora, hoje, e até ouvir este conselho, que não é nada agradável de ouvir aos ouvidos nossos. Mas pensem, saibam, que isso deve fazer bem ao nosso coração. A Irmandade aceita este conselho? Se aceita este conselho, recebam-no em nome do Senhor Jesus. Chamemos um hino para a palavra.